Olá, sejam todos bem-vindos ao programa do Associado Escritor. O programa do Associado Escritor é uma iniciativa da Coordenadoria de Educação e Cultura, através de sua biblioteca, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que tem como premissa básica dar visibilidade tanto à produção quanto às programações do nosso grupo de associados escritores. É um prazer enorme estar aqui com esse episódio fantástico, que hoje nós vamos apresentar uma escritora que tem uma trajetória de vida que certamente vai nos ensinar muito. Eu estou falando de Eni Kinderman, que é uma pessoa com deficiência visual desde a infância, mas sempre procurou tornar os impactos em impulsos. A Eni, ela é nossa associada escritora, ela é cofundadora da ADVEB, Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, e luta há mais de 30 anos pela inclusão da pessoa com deficiência visual na igreja e na sociedade. Isso como um todo, promovendo atividades as mais diversas para tornar o aprendizado do Braille de uma forma mais significativa, presente e marcante, para que as pessoas estejam inseridas nesse processo de sociedade. Eni, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ao longo do programa nós vamos falando mais um pouco de você. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer contar com a sua presença aqui. Olá, muito obrigada, alegria imensa de estar aqui. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eni, nós temos um encaminhamento mais clássico do nosso programa, né? Que é conhecer como é que se deu a sua entrada aqui na associação. Falar um pouco da sua vida associativa. Há quanto tempo você é nossa associada? Puxa vida, faz muito tempo. Eu entrei para o Estado em 1900, olha, faz muito tempo. Muito tempo, gente. E eu conheci a associação, logo que eu entrei, né, prestei concurso, eu já me associei e comecei a desfrutar das colônias de férias, passei a minha lua de mel numa dessas colônias. Depois eu levei minha filhinha pequenininha ainda também para a colônia, então sempre fez parte, né, da minha vida. Em qual dessas unidades que você passou a sua lua de mel? Foi em Socorro. Socorro, olha que maravilha. A Socorro antiga, né? Agora verdade. Toda reformada. Hoje está bem melhor, né? Oh. E você tem usufruído um pouco, então, bastante desses benefícios da associação? Infelizmente, não tanto quanto eu gostaria, porque ainda é um pouquinho complicado você ir assim e se deslocar sozinha, né? Tem ainda algumas dificuldadezinhas, mas sempre que eu posso, eu tô lá. Maravilha, maravilha. E como é que você veio participar desse grupo dos associados escritores? Aí eu fiquei sabendo via WhatsApp que existia, aí eu liguei, falei com a Tatiane, ela me falou dessa parte, né, dos autores, e aí eu fiquei muito feliz, pedi para ela que eu queria participar do grupo e estou aqui. Maravilha. E a sua vivência, né, como escritora, como é que foi isso? Eu sempre gostei muito de escrever, muito. Aos 7 anos eu entrei na escola, mas não havia ainda a inclusão, nem acessibilidade, nem se falava nisso. Existia o Padre Chico, que era um instituto que você ficava internada, né? Estudava internamente. E aí eu não queria ir para lá. Minha mãe também não aceitou essa ideia e ela tentou me colocar numa escola estadual. Mas as professoras não sabiam muito bem o que fazer comigo. Então mandavam uma para outra para uma e eu saí da escola. Mas eu fiquei muito frustrada, porque eu queria muito aprender a ler e escrever. E minha mãe comprou aquelas letrinhas de plástico, letrinhas de forma, e eu decorei as letrinhas, né, o contorno. Então, eu pegava massinhas, essas massinhas de criança, né, assim, de modelar, e eu fazia aquelas minhoquinhas e reproduzia as letrinhas, perguntava para minha mãe como que escrevia, ia
com o dedinho assim, todo lugar que tinha letra eu ia. Então, atrás do banco do ônibus, marca de geladeira, tudo que tinha eu ia lá. Eu não sabia ler nem escrever, não era alfabetizada, mas eu sabia as letras. Legal. E aí, aos 13 anos, eu fui para uma escola estadual no Jardim São Luís, e lá tinha uma sala de recurso, como era chamada então. Eu aprendi o braille, fui alfabetizada, e depois eu fui para uma sala normal. E dali eu aprendi a ler, escrever e peguei gosto. Que coisa. As minhas redações rolavam pela escola toda. Eu gostava de escrever e o pessoal dizia que eu escrevia de uma forma diferente, gostosa de ler. Depois também fiz o magistério, fui para a faculdade e os meus textos corriam salas e salas. E eu falei, puxa, essa coisa é gostosa, né? Sou uma celebridade. E eu escrevia em braille, depois eu aprendi a datilografia, aí veio o computador, né, o notebook. Eu comecei a digitar então e a escrever. E quando eu passei um momento muito difícil na minha vida, que foi o divórcio, eu precisava falar além das palavras. Eu tinha uma necessidade de me colocar, de colocar o que eu sentia de alguma forma que parecia que ia explodir dentro de mim. E aí eu descobri a escrita como esse meio. Então eu comecei a escrever coisas tristes, alegres, engraçadas. O meu eu foi para as letras. De lá para cá eu venho escrevendo. Puxa, deixa eu só voltar um pouco lá nos seus 13 anos, desculpa, que me chamou a atenção quando você disse que o seu contato com o sistema Braille foi numa escola pública, é Sim. isso mesmo? Sim. Olha, isso é Foi. interessante, né? Porque normalmente a gente imaginava que lá atrás só haveria esses recursos em escolas mais sofisticadas, né? Não, muito pelo contrário. Que maravilha. Nós tínhamos nas escolas estaduais e municipais as salas de recurso e salas de apoio. E tinha também o famoso Padre Chico. Sim. Só que não era muito divulgado que tinha essas salas, né, na escola estadual. E aí uma prima minha, que é jornalista, minha prima Sônia, falou para os meus pais, né, olha, existe a Fundação Dorina Noio para cegos e lá vocês vão poder ter mais informações de onde levar a INI e tal. E nós fomos na fundação, conhecemos a dona Diva Fraga, que trabalhava na fundação, na parte de braille, e era professora nessa sala de recurso, na escola estadual ali no Jardim São Luís. Aí foi ela que me alfabetizou. Que maravilha. Hoje você faz um trabalho justamente levando o aprendizado do Braille, né? Assim, de uma forma Sim. significativa. Sim. O sistema Braille, você considera eficiente do ponto de vista, por exemplo, de alfabetização? Totalmente. Que maravilha. Totalmente. Existe esse questionamento, né, de mas agora nós temos os leitores de tela, né, que leem tudo que tem na tela do celular, do notebook, do computador de mesa, tablet, seja o que for, então não precisamos mais do braille, mas isso não é verdade. Porque você ouve, e ser alfabetizada ouvindo não é a mesma coisa do que você colocar o seu dedinho lá e ler. Então você vai saber como que as palavras são escritas, né? Se na grafia tem 2 S, cedilha, X, CH. Quando você ouve, você não consegue fazer essa distinção. Então o braille é fundamental para a alfabetização das pessoas com deficiência visual. Legal. Como difusora do aprendizado do braille, você leva essa experiência, então, também nos seus caminhos, né? Sim. Eu sou leigo, reconheço e vou dizer para você, mas o sistema Braille exige um aparato mecânico, né? Uma máquina, ou não? Ele exige ou uma máquina ou uma reglete. Eu deveria ter trazido, né? Não tem problema. A reglete é uma tábua de madeira, ela tem um clips assim na parte de cima que prende a
a folha. E nessa régua de madeira, a gente tem uma outra reguinha que vem na horizontal, que pode ser de alumínio, de plástico, então ela abre. Na parte de baixo eu tenho os furinhos e na parte de cima eu tenho os retângulos vazados. Sim. Então eu vou deixar a folha no meio dessa régua e com punção, que é tipo um estiletezinho, eu vou forçar a folha. Não chega a furar, né? Não chega a vazar do outro lado da folha, mas ela vai pressionar e vão formar os pontinhos braille. Uhum. E aí eu vou ler com as mãos. Então, tanto com essa reglete quanto com a máquina. Mas só que a máquina é muito cara, né, para nossa realidade. Foi por isso que eu estava falando. Eu imaginei que o sistema mecânico ele não é tão acessível assim. Não. Eu desconhecia essa outra forma, né? E agora nós temos a linha Braille. A linha Braille é maravilhosa, é fundamental, por exemplo, no ensino da alfabetização, ajudaria muito nas escolas, só que é absurdamente cara. Uhum. Então é um tecladinho mais ou menos desse tamanho, né? Para quem estiver assistindo e não estiver enxergando, uns 2 palmos. Uns 2 palmos. E ali eu conecto ao celular ou ao computador e tudo que aparece na tela vai aparecer em pontos braille para mim. Maravilha. Agora, indo para o caminho do escritor, seja uma pessoa com deficiência visual ou não, ela aprende a escrever, né? Então passa por um processo de alfabetização, como esse que você falou, e aí depois precisa associar um outro processo que é o da imaginação. O escritor ele usa recursos de imaginação fantásticos. Como é que você processa isso? Olha, acho que a imaginação na pessoa com deficiência visual é algo muito, 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 muito fácil. Que a gente viaja muito, né? Nós temos que imaginar onde estamos, o caminho que nós vamos percorrer. Tudo é muito distante. Você não consegue acessar muitas vezes um caminho, a não ser que você passe por ele. Então eu tenho que imaginar. E eu imagino através de informações, de sons, de cheiros. Então essa questão da imaginação pra gente é muito fértil. Você aguça outros sentidos, né? Na verdade, Sim. Você já tem aguçado os outros sentidos e aí transforma isso em literatura, né? Mas da mesma forma que quando eu falo com pessoas que não têm deficiência, eu digo assim, todo mundo tem acesso a isso, mas nem todo mundo é escritor. Como é que você vê isso assim, em relação à sua vivência como escritora? O que será que cutucou lá a Eni para ela virar uma escritora? Eu acho que é essa necessidade de me comunicar, de contar, de montar, desmontar, aprender, desaprender. Que legal. Essa necessidade de você ampliar o horizonte. Porque se eu falo muitas vezes para quem está perto de mim. Agora, quando eu escrevo, aí eu posso alcançar muito mais pessoas. Um livro meu, não sei aonde ele pode parar, em que país, em que mãos. Então, a escrita, para mim, é uma ponte que me liga a lugares, a pessoas, a sensações, a vivências que talvez eu não alcançaria se não fosse através da escrita. Mas quando você está escrevendo, não necessariamente você tem essa perspectiva, né? Assim, eu vou alcançar muitas pessoas. Não, né? Eu falo daquilo que eu estou sentindo, legal. daquilo que eu percebo no outro, daquilo que eu percebo na minha volta. E aí usa a sensibilidade, provavelmente, né? Assim, Sim. No trabalho com as palavras, você deve usar muito dessa questão de mais sensível, né? Sim, por exemplo, se eu estou numa situação difícil, seja qual for, de repente eu associo aquilo a algo que eu já vivi. Nesse livro, eu tenho um texto que chama Aprendendo a Quebrar os Cocos da Vida.
o que isso me levou? Eu estava lá numa situação difícil e eu pensei, puxa vida, isso parece um coco difícil de quebrar. Eu não sei como quebrar um coco sem espatifar e perder toda a água de dentro. E puxa vida, essa água é preciosa. Como é que será que tem um jeito de eu passar por essa situação e tirar dela algum proveito? Não deixar escapar tudo, porque deve ter um sentido. Então eu vou associando ao momento que eu estou vivendo, a vivência que eu tive quando criança, como eu quebrava coco com meu irmão, que nós pegávamos o coco e arremessávamos no quintal. Pá! E um arremessa, outro arremessa, até o pobre do coco não aguentar estourar. Eu trouxe isso para a escrita. De repente eu sento, começo a escrever e isso faz sentido para mim. Então, a minha formação é em literatura. Então, lá a gente diria assim, olha como essa autora usa uma figura de linguagem assim assada. E, na verdade, né, assim, o seu encaminhamento foi de transformar uma imagem que já existia, lá vivida com seu irmão, num processo de construção e reconstrução. Quer dizer, Sim. Quebrar o coco ganhou outra dimensão, né? Sim. O primeiro texto que eu escrevi, assim, durante essa fase que eu comentei com você, é Aprendendo com as Raízes. E o que foi isso? Eu desci lá no fundo do quintal, tem uma jardineirinha, e tinha uma árvorezinha, assim, um arbustozinho seco. Falei assim, bom, eu vou tirá-lo daqui, né? Porque acho que não vai mais dar nada. E eu comecei a forçar aquele arbustozinho e não saía, e não saía, e não saía. Ui, rapaz, é tão fraquinho, tão fininho, por que eu não consigo tirar? Aí eu comecei a cavocar com os dedos e comecei a perceber que ele tinha muitas raízes. E aí eu falei, bom, não vou conseguir assim. O que eu posso fazer aqui? Eu não entendo nada de jardinagem, né, pra mim. Mas eu fui lá, peguei a mangueira, vim, trouxe água, joguei água na terra. Depois eu percebi que tinha um vaso na frente que estava me atrapalhando. Eu tirei o vaso. Aí eu peguei lá uma pazinha, cavoquei, até eu tirar a raiz. E quando eu estava fazendo isso, eu fui pensando, gente, eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou com uma dor tão grande que eu preciso arrancar de dentro de mim. Como é que eu faço isso? Tá criando raízes de amargura e eu não quero isso para mim. Aí eu larguei tudo aquilo lá, lavei as mãos, corri, liguei o computador e escrevi o texto. Transformando uma vivência, uma dor que eu estava vivendo, naquilo que era prático para mim. Tornou-se real a possibilidade de eu mudar a minha vida, de eu aprender de outra forma, de eu tirar raízes que estavam fazendo mal e plantar outra coisa naquele lugar. Então, os meus textos geralmente nascem assim. Que maravilha, né? Porque o que é uma vivência, seja ela feliz ou triste, porque todas as nossas vivências são assim, às vezes são felizes, às vezes são tristes. Sim. Você busca transformar num processo criativo em que a escrita ganha outra dimensão. Sim. Acho que isso que é interessante repetir, frisar, dizer, né? Porque o processo de ser escritor é exatamente esse, trazer da vivência alguma marca de expressão que busque a reconstrução do sentido, né? É isso que é interessante. E é tão natural, porque assim, eu tenho dificuldade quando alguém me pede um texto. Eu fico dias e dias e dias tentando escrever. Mas quando ele brota de alguma vivência, ele já sai pronto. Eu vou escrevendo, depois só faço as correções, mas ele sai pronto. Sim, sim. Até porque também deve ter tido no seu processo de vida, né, assim, um desenvolvimento de memórias, né? Assim, eu estou chutando, tá? Você me corrija. Provavelmente você desenvolveu uma habilidade de reconstrução de memórias em que a experiência vivida ganha contornos aí que você queira dar para transformar isso numa escrita, por exemplo. Sim. Quando a pessoa enxerga, a experiência fica muito no visual. Então, eu costumo dizer assim, você tá com alguma coisa na mão, caiu, automaticamente você olha.
olhou, abaixa, pega, normal, não tem dificuldade nenhuma. Quando é uma pessoa que não enxerga, caiu alguma coisa da minha mão, eu tenho que aguçar todos os meus sentidos, muito rápido, eu tenho que ligar ali, eu tenho que ouvir para prestar atenção aonde ele vai parar, e rapidamente ir aonde está o som ou o cheiro, né? Se for alguma coisa cheirosa que caiu. Então, assim, tudo isso marca muito para mim. Eu tenho um repertório muito vasto de memórias, de sentidos. Às vezes eu vejo uma pessoa e eu guardo algo dela. Quando eu a ver novamente, eu não sei que é ela, mas dentro de mim alguma coisa diz: ei, isso daí parece com fulano. Então eu tenho muito esse repertório, né, de sensações, de lembranças, de cheiros, de tudo. Eu acho que eu vou usar isso aqui como uma espécie de tese, tá? Então vou agora falar ali para o nosso associado que quer ser escritor. O desenvolvimento da memória, ela é significativa para qualquer expressão artística, né? E isso precisa estar no plano de todos os sentidos, né? Exercitem isso, principalmente a questão da experimentação, né? Que isso é o que faz com que possamos transformar todas as vivências em áreas criativas. Eni, eu queria que você falasse um pouco dos livros. Nós estamos aqui com 2 livros, né? O Criando Nós, que é uma antologia, né? Esse Criando Nós, ou é um livro de autoria? Não, isso aí é uma antologia. A editora, né, convocou pessoas para mandarem textos que seriam selecionados para comporem esse livro. E aí eu ousei mandar. E um texto meu está aí contido nesse livro, que é o Caixinhos Vazios, né? Os caixinhos vazios. Caixinhos de cabelo? Caixinhos de cabelo. Vazios? Vazios. Fala um pouco sobre isso. Agora fiquei curioso. Quando eu entrei na escola, minha mãe fazia caixinhos no meu cabelo. E ela me falou assim: filha, quando eu ia para a escola, a minha mãe fazia caixinhos no meu cabelo e as meninas da carteira de trás colocavam lápis dentro dos meus caixinhos. Ficavam brincando com os meus caixinhos e enfiavam os lápis assim e tal. E aí ela fez os caixinhos no meu cabelo, fez um rabo de cavalo, fez os caixinhos. E eu fui para a escola na ansiedade, feliz de que meus caixinhos também iam ganhar lápis. Eu ia fazer amigos, né? Vão encher meus caixinhos de lápis. Só que não. Eu tive uma realidade completamente diferente, porque eu não fui muito bem aceita, eu ficava perdida, eu não fiz amizade. Então, assim, no pátio eu ficava lá perdida. Ai, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Ninguém encheu meus caixinhos. E aí, eu tive que sair da escola. Então, eu escrevi nesse texto como que era levar meu irmão para a escola, enquanto ele ia com a lancheira e a mala. E eu ia atrás, assim, imaginando, né, como que era ir para a escola. Nós deixávamos o meu irmão na escola e eu ficava imaginando, eu escutava as crianças brincando no pátio, gritando. E eu voltava para casa tão triste. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Vou encher meus caixinhos. Peguei uma mala, lancheira e fui saltitando. Só que depois eu descobri que meus caixinhos não seriam cheios com os lápis das minhas amizades. E eu deixei no canto a mala, a lancheira e os caixinhos vazios. Né? Então, eu escrevi esse texto, uma forma de dizer, olha, quanto é importante que haja inclusão, né? Tanto quando somos crianças, como adolescentes, adultos, idosos, porque senão nós vamos ter os nossos caixinhos vazios. Sim. E mais grave ainda, né? Se os caixinhos estiverem cheios de alguma coisa e eu os sentirem vazios, né? Sim. Porque aí talvez a ideia do caixinho vazio, eu estou aqui com o livro aberto no seu texto e olhando algumas palavras aqui e fico pensando nisso, né? Assim, que talvez, nem sei se sua mãe teve
ideia, ou se ela, mas quanto que, na verdade, encher ou não os cachinhos é uma questão mais de sensação do que de realidade, né? Assim, eu olho para você, por exemplo, e fico pensando o quanto hoje os seus cachinhos, né, que nem tá aí nos seus cabelos, estão cheios de alguma coisa, né? Muito, muito. Na época, para mim, era uma coisa muito concreta. Sim. Eu queria estudar, eu queria aprender, eu queria amigos. Que legal. Né? Mas hoje eu vejo assim, eu tenho uma rede de amigos bem bacana, né? Amizades que eu trago lá desde a época da escola. E estão ativos essas amizades? Sim. Que legal. Sim. Eu tenho minha amiga Maria do Carmo, que é a minha maninha do coração. Uhum. E eu a conheci, ela tinha acho que 10 aninhos e eu tinha uns 14, 15 por aí. Nossa, então até hoje nós somos amigas, e tem outras também que eu não encontro presencialmente, mas que estão por aí também, nos falamos pelo WhatsApp, Instagram, enfim. Então o seu cachinho nunca vai ficar vazio. Ai, não, e eu gosto tanto disso, eu valorizo tanto uma boa amizade. Legal. O coleguismo, a parceria. O outro livro que está aqui é Aprendendo com o Pai, As Cores da Minha Existência. Aí já é um livro autoral. Sim. Quer falar um pouco sobre ele? Sim. Eu tinha um sonho de escrever um livro, mas eu achava que eu não tinha capacidade. Não. E também a minha autocrítica. Não, ninguém vai gostar, vai criticar, vai ficar feio. Não. Mas existia aquele desejo, sabe? E eu conheço uma pessoa, que é a Adeucleide Britos, que é escritora também. E eu mostrei meus textos para ela uma vez. Eu falei assim, diz para mim, você como escritora e tal, tem a ver? Eu escrevo muita coisa nada a ver? As pessoas entenderiam o que eu escrevo ou não? Ela leu os textos e falou, menina, seu livro já está pronto. É só você selecionar os textos. E ela me deu uma força muito grande na editora que ela tinha lançado um livro dela. E antes eu tinha publicado um texto meu no livro dela. Que o livro é A Ostra e a Pérola. Uhum. Então ela pediu para escrever um texto, que ela fez o livro baseado em vivências de várias mulheres, e eu escrevi. Aí eu ousei perguntar para ela se os meus dariam um livro. E ela falou que sim. Então ela me deu essa força e tá aí o livro. São Legal. Vários textos assim diferentes, em várias fases da minha vida. Tem um que eu falo da minha filha, sobre perdão, sobre aprender a nadar, sobre aprender a dançar, a voar. É um livro de contos, né, por assim dizer, né? Isso. Que bom. E existe algum conto assim que mais que você tem mais significação para você? Ou todos eles têm uma mesmo valor? Todos eles são importantes, sabe? Fizeram parte, assim, de algum momento muito forte da minha vida. Tem um que eu falo sobre ansiedade, eu lembro da minha filhinha que quando eu dizia, amor, amanhã nós vamos ao parquinho. Aí ela não dormia. Ela fechava o olhinho e ela, mãe, hoje já é amanhã? Mãe, hoje já é amanhã? E eu escrevi um texto sobre isso. Então, assim, todos são muito queridos. Mas hoje, se eu pudesse falar da Ini hoje, eu acho que o último texto, o Voa, Voa Sem Parar, acho que me define bastante. Eu vou dizer aqui uma coisa super curiosa, assim, você estava falando e eu estava folheando o livro, né? E aí eu parei no Voe Sem Parar. Sim. Me chamou a atenção os primeiros versos. Posso falar? Pode. Um dia me fiz andorinha e com companhia me pus a voar. Um dia me fiz andorinha e em um ombro me pus a confiar. Não vou ler tudo, mas existem umas coisas interessantes, assim, do meu ponto de vista, né, de leitor. A questão, primeiro,
de que você escolhe um animal, né, assim, que voa, né, assim, né? Você podia falar, um dia me pus um leão, e não, mas você escolheu um animal que voa. A simbologia de voar, né, assim, é uma simbologia forte, né, para o ser humano de uma maneira geral. Então, eu imagino que isso para você deva ter um significado forte. Mas a ideia de fazer isso em companhia, né, assim, a gente tem um ditado muito curioso, assim, uma andorinha só não faz verão, né, assim, e a ideia de você estar em companhia. Você quer falar sobre isso? Aí tem um contraponto. Opa, grande. Gostei. Porque esse texto fala muito sobre a Eni romântica. A Eni que confiou num amor romântico, sabe? Aquela coisa de um final feliz. E eu não vivi isso. Então, quando eu escolhi a andorinha como essa figura, foi exatamente assim. As pessoas me diziam nesse sentido, né? Você não consegue sozinha. Você precisa de ajuda. E eu acreditei nisso. Só que quando eu confiei piamente no outro e deixei de confiar em mim, eu acabei ficando sozinha. E aí? Como é que uma andorinha vai fazer verão sozinha? Pois é. Se vira nos 30 e vira águia. Não é porque a vida não é estática. A gente acha assim que é muito linear e tudo vai dar certinho como a gente planejou, a gente sonhou. Mas não, de repente você leva um tropeção e tudo vem abaixo. Sim. Aí, o que você faz? Senta e chora? Sim, por um tempo. Mas depois tem que levantar e voltar a caminhar. E tem que se reinventar. Não dá para ser andorinha? Não? Então vai ser águia, vai voar mais alto. Se precisa de um voo solo por um tempo, aprenda a voar sozinha. O importante é a gente não ficar, sabe, céus, vida, azar, né? Se lamentando a vida inteira e perdendo a oportunidade de voar. Porque se você nasce um pássaro, puxa vida, cortar suas asas ou você mesmo se amarrar e não se permitir voar é ruim demais. Aí que eu acho que a gente perde a criatividade, a sensibilidade, a gente perde o nosso próprio eu. Sim. Então bora lá, de andorinha para águia. E aí, quando você falou da Eni romântica, né, soou um pouco assim, como se fosse alguma coisa negativa, ruim. Mas não, né? Assim, mesmo para transformar a andorinha em águia, é necessário um pouco de romantismo. Sim, eu não deixei de ser romântica, eu só deixei de acreditar que eu não posso ser romântica sozinha. Exatamente, né? E a ideia de coletividade, ela sempre vai ser parte da nossa vida, Sim. Independente de qualquer coisa, né? Uhum. Eni, eu queria ficar conversando com você aqui até amanhã. Mas a gente tem um tempo aqui no programa e nós vamos ter que encaminhar isso para o final, né? Agora vamos fechar o nosso aqui. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo, que acompanharam o programa até aqui. Se você é associado e se você é escritor, nos procure. Vai estar passando aqui na tela os nossos contatos, faça esse contato ou através de e-mail, através do telefone. Nos procure para você fazer parte desse programa, né? O programa do Associado Escritor é um programa hoje da Biblioteca da Coordenadoria de Educação e Cultura, que tem feito um trabalho extremamente intenso, extremamente positivo, ao congregar o trabalho dos associados escritores. E quem sabe, o próximo programa vai ter você aqui junto com a gente. Eni, eu gostaria que você usasse as nossas câmeras aí, a sua voz maravilhosa, para fazer esse encerramento. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Para mim é uma honra. É um sonho que eu não sonhei, tá vendo? Eu tô vivendo um sonho que eu não sonhei. Porque, como nós estávamos conversando antes, é muito importante para mim, enquanto escritora, mas também para mim, enquanto pessoa com deficiência visual,
que se divulgue que a pessoa com deficiência visual, ela pode alcançar sonhos, né? Pode escrever, pode dançar, pode cantar, pode muita coisa. Tem suas limitações, sim, mas dentro delas há muito espaço a ser conquistado. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Você que quiser ler o meu livro vai me dar uma alegria imensa. Ele está lá na Amazon à venda. E depois comente comigo. Se vocês também quiserem entrar em contato através do Instagram, eu estou lá como Eni Kinderman e a gente conversa. Outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui, eu tenho grupos de leitura, então quem gostar de ler em voz alta e quiser doar a sua voz também para os meus grupos, pode me procurar. E nós estamos aí. Muito, muito, muito obrigada. Quem agradece somos nós, Eni. Se você ficou interessado na fala final da Eni, nos procure que fazemos a intermediação com ela. Vai ser um grande prazer. No mais, não deixe de acompanhar os canais digitais da associação para que você possa saber tudo o que a associação oferece a você. Gostou desse vídeo? Curta, faça os comentários que vocês quiserem e nos procure quando precisarem. Um grande abraço e até o próximo programa do Associado Escritor. Tchau, tchau.